My Little Pony sempre volta. MLP foi uma das primeiras AUs que eu trouxe aqui pro canal. E meus amigos, toda vez que eu penso ter cobrido todas, eu descubro mais. Criado por Marmar the Imp, hoje estaremos dando uma bisoiada na série My Little Fungus. Além da arte fenomenal, essa aqui com certeza conta com uma das melhores histórias já contadas. Aviso de gatilho, porque vocês sabem que principalmente nessas Infection AU, o clima vai ficar tenso. Dito isso, sejam bem-vindos ao vírus do fungo de My Little Pony. Seguindo o estilo mais tradicional das AUs, nós abrimos com algumas fichas de personagens. Twilight é a primeira e eu não acredito, mas pela primeira vez na história ela não tá infectada. Ela é a cabeça por trás do time de pesquisadores e como os outros usa seu traje hazmat, feito para se proteger do vírus criado pela grande e única Harriet. E falando da diva, ela também não tá infectada. Fazendo parte do grupo de limpeza, ela obviamente recusou cortar seu cabelo curto. Sobretudo, não viu problema em fazer o mesmo com sua cauda. Essas pequenas mudanças de aparência nós também veremos no restante dos personagens. Todas possuem cabelo curto, mesmo se somente prenderam ele. Pinkie Pie é a primeira das principais que faz parte da linha de frente. Por conta disso, além do traje hazmat, ela também possui um colete. Atualmente, Pink pode ser vista lutando contra os infectados e também cuidando das gêmeas Cake. Fluttershy assumiu a tarefa de enfermeira, sendo a primeira que se ofereceu para esse tipo de trabalho. Ela ainda está muito afetada com tudo que vem acontecendo, mas tenta manter a cabeça no lugar. Applejack trabalha junto a Pink e não ironicamente possui o MK-47. Amiga, como? Infelizmente, seu único familiar restante é Apple Bloom, o que levou ela a ficar mais distante e fria do que o costume, muito provavelmente como um mecanismo de defesa emocional. Por fim, Rainbow Dash acompanha Pink e Applejack no combate direto, por mais que no caso dela poderíamos dizer que sua função é mais de reconhecimento, tanto que como arma carrega somente uma pistola de sinalização. Saindo um pouco das personagens, é hora de vermos os estágios da infecção. Na primeira fase temos sintomas parecidos com a alergia comum, tanto que no segundo estágio esse fator somente aumenta, mas além disso vários outros sinais surgem. Alguns deles incluem perda do apetite, fraqueza no corpo e um líquido preto que começa a escorrer da pessoa. Esse líquido misterioso fica mais aparente na terceira fase, onde além de sair pelos olhos, seu corpo vai tomando essa cor mais morta. Esse estágio também marca o início da violência com tendência ao canibalismo. Já a quarta etapa, ao invés de trazer novos sintomas, somente amplifica aqueles que a gente já viu. A pele fica ainda mais distorcida e escurecida junto com o resto do corpo. E por último, a quinta fase marca o fim do pônei. Não há mais nada que se possa fazer além de tirar o infectado da sua miséria, antes que, claro, ele próprio tire a sua vida. Dando uma olhada agora na família real, Princesa Luna não está infectada. Ela vem trabalhando sem parar junto com seus pôneis noturnos. Sua irmã Celestia tá mais ou menos no mesmo barco. Mesmo não estando infectada, ela usou tanto seu chifre que está temporariamente desabilitado. Mas de todas, a Princesa Cadence é facilmente a mais judiada. Seu semblante fraco se deve pelas incontáveis horas de trabalho, mas o mais preocupante, seu nível de infecção está riscado. Para finalizar, Twilight nos mostra seu mapa da região. Ponyville se foi enquanto Canterlot é dito como protegido. Também tem esse acampamento aqui perto de Canterlot igualmente sobre proteção. Pelo contrário, o Império do Cristal é dito sim como protegido, porém com ponto de interrogação ao lado. Já em Cloudsdale, simplesmente ninguém sabe qual é a situação. E falando mais sobre o Império do Cristal, Twilight e as outras tinham planos para irem até lá. Sobretudo, elas são paradas quando Twi recebe uma carta de Celestia. Minha querida Twilight, nós acreditamos que o pior tenha acontecido. Há semanas desde que consegui entrar em contato com Cadence. Nós tentamos de tudo, mas sem resposta. A última mensagem de Cadence dizia que o vírus já havia chegado até eles. Muito provavelmente já é tarde demais. Twilight reflete na mensagem também preocupada com Spike, que de acordo com ela está desaparecido há certo tempo. Mas mesmo com as palavras de Celestia, nem todos os pôneis de cristal morreram. O marido da Candace, Shiny Armor, é visto evacuando o lugar junto da sua filha e outros residentes. Porém, para meus fãs da Candace, eu não tenho boas notícias. Twilight atualiza o mapa, riscando o Império do Cristal como fez com Ponyville. Agora, vamos voltar um pouco no tempo. É hora de vermos os Cute Mark Crusaders antes de toda essa bagaça começar. Apple Bloom é descrita como muito rebelde, mas amável. Ela tentava ajudar na fazenda com o que podia após o Big Mac ter ido embora. Sweet Belly, a irmã da Harriet, também vivia tranquilamente. A Mona tinha acabado de começar o namoro e estava se acostumando a viver com seus pais. Lilymon veio até Ponyville recentemente
Pera, quem que é esse caba? Caso você também esteja confuso, Lily Moon é um personagem introduzido somente nos livros. De qualquer forma, ele gosta de punk rock e tá se acostumando com seu novo lar. Por fim, Babs e Twitch começaram um relacionamento, ambos muito felizes. É realmente trágico ver esse passado calmo, ainda mais levando em conta o que está por vir. Retornando até o presente, descobrimos quem foi o paciente zero. O nome dessa pônei não nos é dito, somente que ela trabalhava como enfermeira. A paciente veio para uma consulta de rotina, acreditando que precisava de uma receita para suas alergias. Após um exame mais detalhado, ela foi imediatamente levada às pressas para o ponto-socorro. Quanto mais tempo a mantínhamos internada, mais seus sintomas pioravam. Nenhum medicamento parecia impedir a progressão do vírus. Decidi entrar em contato com você, princesa, apesar do que minha equipe pensa. Este não é um vírus comum. Estou lhe enviando os detalhes. Entre em contato comigo o mais rápido possível. Como bem sabemos, não demora muito para o infectado se tornar não verbal. Felizmente, antes de chegar nessa etapa, o Pony consegue dar uma dica muito grande para os doutores. Ela diz ter comido uma fruta do seu jardim que, numa inspeção mais detalhada, revela ter mofo. O assustador é que quando descobrem esse mofo, ele estava se espalhando. Mais importante, o filho do paciente zero é o namorado da Sweet Belly. E se esse gurizão pegou o vírus da sua mãe, ele pode muito bem ter passado para a família da Harriet. Algo que infelizmente reforça essa teoria quando não a vemos na escola. Scootaloo conversa com Appleboom preocupada com o Sweet. Ela se encontra com Lily Moon que tenta as acalmar. Vocês estão pensando demais, é só um resfriado. Minha irmã também pegou um desses por um mês inteiro. Você tem certeza, Moon? Sweet nunca ficou tão doente assim. Olha, certeza eu não tenho de nada. Mas de qualquer jeito, não é como se possamos fazer algo. Mesmo assim, o trio decide dar um pulo na casa da Sweet só pra ter certeza que tá tudo bem. Chegando lá, o clima rapidamente fica tenso. Na frente da casa, inúmeros pôneis com traje hazmat parecem estudar o lugar. Seja o que tenha acontecido, Lily Moon estava errado. Isso com certeza não é só um simples resfriado. A realização do tamanho dessa baguncinha faz Moon e Bloom perceberem que é melhor saírem dali. Mas Scootaloo, pelo contrário, está ainda mais intrigada. E ao invés de voltar para casa igual o resto dos seus amigos, ela decide investigar mais a fundo. Chegando em sua casa, Moon vai direto para a cama, quando alguém começa a bater na sua janela. Indo verificar, Scootaloo aparece com uma cara aterrorizada. Ainda pior, esse machucado feio na sua pata indica que algo muito ruim aconteceu. Recontando sua história, Scootaloo havia entrado por uma brecha na bolha de contenção. Ela vai até a sala da casa e quando escuta um barulho estranho decide ligar as luzes. E na sua frente tem isso. O corpo tá tão desfigurado e censurado que eu nem sei quem é. Mas o pior nem mesmo havia chegado. Por trás de Scootaloo, uma figura distorcida e macabra se aproxima e a ataca. Com muita sorte, ela consegue fugir de lá e é quando se encontra com Moon. Esse que consegue convencer ela a ir buscar um tratamento no hospital. Infelizmente para Moon, essa seria a última vez que ele veria sua amiga. E aqui temos mais uma pausa na linha cronológica para vermos o aviso oficial da Celestia sobre todo esse caos. O mais importante desse texto é que descobrimos o nome oficial do vírus, Neuinteria. Desde mordida de animais infectados, como qualquer contato com áreas tomadas pelo mofo, no momento todo cuidado é pouco. Recebendo aquela mensagem do paciente zero, Twilight convoca uma reunião com Zebara e Fluttershy, por conta do histórico delas como herbalistas. E vale citar, o Spike pode ser visto aqui porque ainda estamos no passado. Teleportando as duas até o hospital, ela introduz suas amigas para Dr. Stable, um dos principais pôneis que vem trabalhando junto a Twilight na pesquisa do vírus. Indo mais fundo ao hospital, Fluttershy parece apreensiva. Ela nem presta atenção na explicação do Stable, completamente nauseada pelos monstros grotescos. Tanto que vendo que Sweet Belly se tornou, ela não tanca a pressão e sai correndo do hospital. A visão de tanto sofrimento é demais pro elemento da bondade. Chorando em sua cama e recebendo uma ligação de Harriet. Diferente dela, Zecora ficou com o doutor. Eles analisam algumas amostras quando parecem perceber algo. Antes de tudo, Harriet finalmente está voltando para Ponyville. Ela não tinha intenção de retornar tão cedo. Porém, ela recebe uma carta de Twilight dizendo para voltar. Encontrando Pink na estação, não demora muito para Rainbow também se juntar a elas. Essa aqui, coitada, continua buscando Scootaloo sem pausas. Mesmo assim, Harriet pergunta se elas poderiam passar a noite com ela. Ambas aceitam e, para surpresa de ninguém, Rainbow capota direto. Porém, logo que está prestes a deitar, Harriet recebe uma chamada. Quem a ligou é Fluttershy, por conta da ligação perdida que ela teve mais cedo de Harriet. E a fofoca da vez não é muito legal. Contando a Harriet sobre o que
que viu no hospital o elemento da generosidade e não perde tempo. Ela vai reto pro lugar ansiosa em descobrir o que realmente aconteceu com a sua irmã. Ao mesmo tempo, uma apresentação escolar irá acontecer em Ponyville High. Por conta disso, Applejack logo pode ser vista chegando na escola. Ela até espera um pouco por Rainbow, mas claro, essa daí tá numa soneca profunda. Moon e Apple Bloom, além de se prepararem, ficam preocupados com Sweet e Scootaloo. Ah, mas eles mal sabiam que agora tudo ia por água abaixo, porque na visão de Barry Shine ela reclama estar passando mal. Enfim, a apresentação começa, enquanto do lado de fora Stable e Zecora correm o mais rápido que podem. Stable então encontra e sussurra para Applejack que ela precisa vir com eles. Os dois começam a ir pra fora quando Applejack escuta os gritos da Bombom, pois ela, meus bingolinhos, acaba de se deparar com uma cena grotesca. Barry Shine, controlada pelo fungo, devora outro pônei. Applejack ignora os pedidos do Stable, correndo em direção do barulho, encontrando Bombom viva sobre o corpo frio de Barry Shine. Ela conseguiu se defender, mas isso era somente o começo. A escola inteira é fechada e agora sim Applejack segue Stable. Questão é, todos esses eventos seguidos vêm cansando o mental de Apple Bloom. Primeiro, 2 de seus amigos só somem e agora supostamente teve um assassinato no colégio. Ela tenta esfriar a cabeça, com Moon a seguindo, oferecendo suporte emocional. Porém, Moon não é um dos melhores com as palavras. Ele acaba revelando toda a sua interação com Scootaloo antes de ela desaparecer. Isso irrita muito a Apple Bloom, afinal Moon não havia contado nada. Ela corre pro meio da floresta e claro, Moon vai atrás. Ele eventualmente a encontra olhando aterrorizada pra frente. E quando ele se aproxima dela, Moon entende seu medo. Uma criatura diretamente dos piores pesadelos da dupla os encara de forma sinistra. Sobretudo, o destino dos dois nós só vamos descobrir mais tarde. Solitária em sua casa, Twilight não tá muito legal. Ao invés de avisar a Celestia sobre tudo o que tá acontecendo, ela tenta lidar com isso sozinha, colocando sobre si mesma então uma enorme pressão. Ela até já sente ter falhado com suas amigas, principalmente por conta do destino da irmã de Harriet. E falando das divas, todo mundo chega junto. Harriet e Rainbow em especial exigindo que Twilight as dê uma explicação. Fluttershy e Pink ficam caladas enquanto Harriet também encontra a briga com a Applejack. O clima entre as manas está tenso, e somente um gritão da Twilight parece acalmar os ânimos. Tomando a liderança do conflito, ela primeiro pede desculpa a todos, em seguida dizendo o mesmo, porém pessoalmente para Harriet. Essa que agora sim tem a confirmação que toda a sua família foi de comes. Porém, derramar lágrimas pelos já falecidos não vai adiantar nada. Stable e Applejack conseguiram novas informações. De acordo com eles, o vírus primeiro destrói a imunidade do pônei. Daí isso permite que ele avance mais, destruindo todas as células mágicas. Dessa forma, transformando o pobre indivíduo no monstro. Entretanto, Applejack e Twilight não são as únicas escondendo coisas. Pink revela estar auxiliando uma enfermeira, mas ela foi além e quando recebeu a informação do que estava acontecendo, contou pro seu grupo super secreto. Desde então, Pink e sua pequena máfia vem lidando com os infectados em segredo. E é claro que Twilight não sabia de nada disso. Rapaz, mas toda essa confusão poderia ser resolvido com o mínimo de diálogo. Todavia, quem que se importa com isso, pois eu tenho boas notícias. Scootaloo está viva, aparecendo junto de outros 2 pôneis. Ela corre para abraçar Rainbow numa reunião muito fofa. Contando o que aconteceu depois do encontro com Moon, ela deu de cara com a galerinha secreta. Lá ela estava prestes a ser totalmente infectada quando Trixie fez história. Usando toda a sua magia, ela consegue desacelerar a infecção. E notem que eu não disse curar, porque Scootaloo continua lutando contra o tempo. Pior ainda, de acordo com Starlight, é impossível curar essa infecção com magia. De qualquer jeito, a conversa delas é interrompida. Um alerta de Celeste é emitido para todos. A mesma mensagem que vimos há um tempo atrás. E meus bingolinhos, é aqui que a segunda temporada oficialmente começa. Nós iniciamos ela com uma nova ficha para as pôneis principais. Sendo sincero, nada de muito importante, com exceção da ficha do Spike, onde na aba infectado seu texto diz falso, sobretudo com uma coloração amarela, diferente dos outros que possuem o texto em verde. E como bem sabemos, Spike viria a futuramente desaparecer. Então, para os 4 fãs de Spike que estão assistindo aí, sinto muito. Falando de assistir, todos veem o aviso de emergência em silêncio. Applejack eventualmente levanta a voz dizendo que irá procurar por sua irmã. Todavia, ela é parada por Rainbow na porta. E aqui vai um detalhe que eu esqueci de falar. Elas são casadas. E se tem uma coisa que casal sabe fazer é brigar. Ela solta umas argumentações insanas até Pink parar as duas, com Rainbow dizendo que caso Applejack saia daquela sala, tudo entre elas estará acabado. E é claro que Applejack sai. Procurando por Apple Bloom e Moon, Beb e Twist estão preocupados. Eles não têm ideia de onde que seus colegas se enfiaram. Felizmente, um sinalizador de emergência surge no timing perfeito. A dupla corre o mais rápido que consegue, dando-lhe uma machadada no infectado. Boas notícias para os jovens, mas
mas não temos tão boas pros adultos. Zecora e Stable vão urgentemente pra ambulância onde o corpo de Barry Shine estava sendo levado, porque subitamente o cadáver voltou à vida. Olha, não vou nem mentir que eu não tô surpreso. Tava estranhando mesmo quão fácil Barry Shine supostamente havia sido derrotada. E depois de muito tempo voltamos para as anotações da Twilight. Já fazem 2 meses desde que começou. O vírus se espalhou por toda a região oeste de Ponyville. Nossa cidade, nossa casa foi selada para o resto do mundo. O exército da Princesa Celestia vem mantendo uma barreira mágica ao redor de nós. Ela também comenta que desde aquela discussão ninguém tá muito legal. Os únicos mantendo contato com Twilight são Pink e Spike. De resto tá cada uma por si. Ainda assim ela consegue catalogar alguns dos tipos diferentes de infectados. O primeiro desses se chama Mímico e o nome já diz tudo. Essas monstruosidades ainda mantêm suas cordas vocais, podendo se comunicar e quem sabe enganar. A segunda mutação se chama Fusão, que novamente é bem autoexplicatória. 2 infectados se juntam como um ser agindo e pensando de forma coletiva. Por fim, temos os chamados sem sintomas. E pelo que eu entendi, seriam infectados que não mostram fortes indícios visuais que estão com a doença, sendo mais perigosos por poderem ter o fator da surpresa. Mais uma vez, somos jogados as fichas de alguns personagens. Scootaloo, claro, nós sabemos estar infectada. A criadora faz questão até de colocar uma caveirinha vermelha do lado do seu nome. É melhor aceitar que vai morrer logo. Além dela, Moon chama mais atenção pela falta de informação. Sua vida, estamina e no geral status é simplesmente confidencial. Rapaz, mas o que tu tá escondendo? No meio de toda a comoção, a família real tenta permanecer positiva. Nós vemos Celestia e mais trágico Cadence e toda a sua família. Eu digo trágico porque nós já sabemos qual seria seu destino. E deixa eu contar pra vocês, nós não somos os únicos. Celestia observa eles e sua visão muda por alguns instantes, vendo sua silhueta cercadas por um brilho amarelo. O assustador é que se essa lógica realmente estiver certa, então Shiny Armor e sua filha vão acabar como a mãe. Na casa de Harriet, o silêncio está consumindo sua cabeça. Desde o alerta da Celestia, nenhum pônei tem ido até sua casa. As únicas figuras que vê são indivíduos usando trajes hazmat. Isso até ela escutar alguém batendo na sua porta. Harriet pega um taco de beisebol e se aproxima lentamente. E com o coração quase pulando do seu peito, ela abre a porta já batendo com o taco. Para sua sorte, do outro lado nós vemos somente Twilight. Harriet diz que ela assustou antes de tentar acabar a conversa cedo, porque é claro, essas duas não estão em termos muito bons. Contudo, Twilight insiste com ela e revela que conseguiram encontrar Opal. Opal? Opal é essencial gatinho da Harriet e parece também. E quem sabe esta ação poderia ser o primeiro passo certo em revitalizar a amizade delas. E as anotações de Twilight revelam que esse é o caso. Eu conversei mais um pouco com Harriet após devolver seu gato. Ela parecia mais de boa em conversar comigo, até mesmo fechar contando sobre como ia vivendo. Então eu a disse que precisava de algumas comissões suas. Afinal, alguns pôneis ficaram sem teto e precisavam de ajuda. Harriet aceita o pedido e Twilight fala mais sobre a situação. Seu castelo está sendo usado como refúgio além de escola provisória. Sobretudo, as matérias mudaram um pouco. Os professores vêm ensinando habilidades para seus alunos com foco na sobrevivência deles, basicamente preparando um bando de adolescente fedido pro fim do mundo. Bombom, por outro lado, está num coma que não parece acabar. Além disso, hoje à noite Twilight planeja se encontrar com Starlight, a enfermeira que pediu ajuda para Pink. Entretanto, antes de terminar seu diário, ela derrama tinta. Spike entra desesperado dizendo que o centro da cidade está sendo invadido. E por fim, vemos mais alguns pôneis infectados. Ivory e Symphony, sendo um casal, morreram juntos, levando eles a se tornarem um mutante do tipo fusão. E deve ter gente que acha isso daí romântico. Agora, o mais perturbador vem em seguida. Um vizinho diz não ter visto sua amiga Rose Luck já faz um tempo. Rose era uma mãe e sim, havia sido infectada. Mas o pior é que o feto também foi. Claro que ele não ficou por muito tempo vivo depois de sair da sua mãe. Contudo, o fato que um recém-nascido também pode ser infectado é cabreiro demais. Infelizmente, meus bingolinhos, é aqui que acabamos por hoje. E nem criem esperança de uma continuação, porque a criadora já disse que essa série tá cancelada. Afinal, fazer pônei bizarros se matando não paga as contas. No TikTok. Porque se esses criadores de AU postassem no YouTube, como foi o caso de Dandy's World, dava pra pegar uma graninha legal, viu? Ainda mais que o Tico-Teco costuma banir todo mundo. Mesmo inacabada, essa aqui foi bastante legal de acompanhar. Bastante foco nos personagens e suas relações, ao invés de simplesmente matança sem sentido. Tanto que essa é a primeira Infection AU de My Little Pony onde todas as personagens principais estão vivas. O que, claro, tornaria sua possível morte ainda mais dolorosa. Como vimos lá no Cookie Vírus, que também tinha foco na relação dela.
delas. E graças aos deuses que isso também inclui a Twilight, porque geralmente ela morre primeiro. De qualquer jeito, muito obrigado por assistir até aqui. Eu posto 3 vídeos por semana no meu canal secundário, como também temos live todo domingão aqui no principal. Não se esqueçam de apoiar a criadora da série. E lembrem-se, aproveitem essa U porque pode ter certeza na próxima Twilight vai estar morta.